bom dia, você é de qualquer lugar do mundo também, afinal, a partir de agora, além da Rádio Difusora de Olímpia, estamos ao vivo pela Se Liga TV e pelas nossas redes sociais, tanto da Difusora quanto da Nativa, da Band FM aqui de Olímpia também, Instagram, YouTube. Ufa, quanta gente para acompanhar e quantas formas, né? Não tem desculpa para não acompanhar a nossa programação e a gente começa mais um Café com Debate nesta terça-feira. Antes de mais nada, quero primeiramente dar as boas-vindas também para Fernando Martinelli e para o Kaká, que já estão aqui com a gente também, acordaram cedo hoje. Tudo bem com você? Já tomaram um cafezinho? Bom dia, Clebinho, bom dia aos nossos ouvintes, aos internautas, né? Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, né? Exato. Mas fica aí o nosso bom dia a todo mundo. E eu faço as suas palavras as minhas. Bom dia você telespectador, né? Agora TV também, Isso. você internauta, você ouvinte que nos acompanha pelas ondas do rádio. Seja bem-vindo a mais um Café com Debate. É isso aí. E o debate não é só entre a gente aqui, tá? Aqui a gente começa o assunto, a gente começa a debater, mas a gente conta também com a sua contribuição. Então, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, primeiro eu peço para que compartilhe esse vídeo e que para que interaja com a gente aqui também, deixando seu comentário, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente estiver abordando aqui hoje. Bom, para começar, inclusive, a falar sobre os assuntos, hoje nós vamos falar de um assunto que faz parte da nossa vida, né? Envolve, tudo que a gente faz envolve esse tema, muita gente não gosta, tem preconceito, mas é muito importante, que é justamente a política. Né? Não só a política aqui de Olímpia, mas como um todo, né? E precisamente uma pergunta que o Martinelli fez hoje, logo de manhã, e a gente falou, vamos levar isso para o debate. Né? Por que que os bons não gostam de política ou não se envolvem com a política? Tem aquele preconceito que foi justamente o que eu falei, né, Fernando? Quando a gente fala em política, penso em me candidatar. Não faz isso não, você vai entrar lá, você vai se sujar. É o que todo mundo fala, né? Por que que as pessoas têm essa visão da política, Fernando e Kaká? Olha, Kleber, eu acho que tradicionalmente já vem de história, né? O que os políticos nos deixam, o que os políticos fazem, né? Que deixam muito a desejar ao bem da população em si, né? Ou seja, é muita preocupação, é muito frufruzada, é muito elogio aqui, muita coisinha aqui, e algo que realmente importa em fazer, como você fala no seu jornal, né, o dever, por exemplo, de um vereador, de fiscalizar, de cobrar, de defender, porque ele é um funcionário do povo, né? E a gente acaba não vendo isso. A gente acaba vendo muito assim, uma coisa para levantar o próprio ego, algo para mais se promover do que realmente de interesse com a população no geral. Então, assim, aí as pessoas do bem, eu vejo assim, pessoas que querem o bem da cidade, o bem da população, o bem do mais pobre, dos órfãos, das viúvas, das pessoas que estão precisando, ou seja, não vê esse bem sendo atendido, né? Então, as pessoas que são realmente do bem, falam, gente, não que quem não está seja do bem, tá? Tem pessoas maravilhosas, pessoas excelentes, mas por que pessoas assim, né, que poderiam ajudar muito não se envolvem? Por quê? Por que, Martinelli? Bom, eu tenho, na minha opinião, o que eu entendo? Eu acho assim, o problema, vamos olhar como é que é feita a política, né? Se você hoje falar que vai ser candidato, você vai ter que pedir benção para alguém, tá? Então hoje no Brasil a gente tem em volta de 33 ou 34, não sei quantos partidos, se foi o último aí do Bolsonaro aprovado. Não, ainda não foi. Mas deve ter uns 30 e poucos partidos. Ou seja, você tem 34, 35 coronéis, caciques, e que se você não se reportar a eles, você não é candidato. Você não tem uma legenda. Então o negócio começa a ser travado aí. Então você pensa assim, fala, puxa vida, eu quero ser candidato a prefeito. Você, Kaká, você vai ter que se sujeitar a pedir benção para uma dessas pessoas. Aí você imagina o cara que é empresário, que tem a vida dele, você acha que o cara vai lá sentar com o Roberto Jefferson, pedir a legenda do partido? Então você lida com uma corja de bandido. Você lida com uma corja de políticos de carteirinha profissional. E aí eles se reúnem lá em 30 e poucas pessoas e falam assim, em Olímpia não é o Kaká não, vai ser o Clebinho o candidato. Em Olímpia você não põe candidato não, porque eu não vou pôr candidato em Rio Preto. Você entendeu? Então eles se acertam entre eles e você fica chupando o dedo. A gente fica aqui por baixo, achando que está abafando, fazendo um trabalho e tal.
De vez em quando aparece um Serginho Meneghetti lá da vida, que faz com que fura a fila, né? Mas o geral, o que acontece é isso. Você lida com 30, 40 pessoas ali que manda no país, cara. Então você pega lá o legado do ACM, que hoje é assumido pelo ACM Neto. Então você acha que o Rodrigo Garcia é o bambambam do DEM? Não. O DEM era da família ACM. Então, o DEM é um partido da Bahia, que vem de lá. E aí o que acontece? É como se o Rodrigo, que eu acho que hoje está aqui, que nem tem o Rodrigo Maia no Rio. Mas até o próprio Rodrigo Garcia, ele já está estudando sair do DEM e ir para o PSDB, para mostrar que o DEM não está tão no DNA dele assim, né? Então, essa discussão. Mas o grande problema, por quê? Porque ele achava que ele era o cacique, e na verdade é o ACM Neto. Então se for um cara que vai disputar a presidência, um negocinho, e aí o que acontece? O ACM Neto negocia com um Sarney da vida, com um Collor, com um Roberto Jefferson, só gente boa. Então, você acha que o cara de bem, o cara que acorda cedo, trabalha, tem funcionário, o cara dá lá 100, 200, 500 empregos, 1000 empregos, direto, a cabeça dele tá... Você acha que o cara vai querer sentar e perder tempo com esses caras, negociando? E aí a negociata é suja, né? Então, aí eu te falo, por exemplo, outro dia eu ouvi uma entrevista do Zema, né? O Zema falando que ele deve para a sociedade, porque ele ficou muito tempo fora da política, né? Eu não sei se ele está sendo bom governador ou mau governador, não estou entrando na questão, mas estou falando de um cara que vem do meio empresarial e entra para a política, né? Se ele vai conseguir dar um jeito em Minas, ele não vai... Mas aí, cara, a hora que você entra, aí você começa um outro problema. Por quê? Todo mundo que deu errado na esfera particular, na esfera... Na vida privada. Na vida privada, o que acontece? Vai para a vida pública. Porque a vida pública vira cabide de emprego. Então, seja, nós temos aqui em Olímpia vários casos, eu não vou citar nome, mas o cara que tinha uma loja, não deu certo, não conseguia tocar uma loja. Aonde que o cara está hoje? Pendurado numa secretaria, pendurado em algum canto, algum carguinho, tocando. E aí, cara, esses caras têm tempo e eles viram um câncer dentro da política. Então, aí eu te falo, quem que vai militar na política? Infelizmente, é os caras que têm tempo, é os caras que não têm competência para tocar uma empresa, que não tem competência para gerir bons negócios e tal. Aí o que o cara faz? Ele encosta na política. Então, ou seja, não estou generalizando, tem boas pessoas, tá? Então não vamos, mas a grande maioria, no meu entendimento, é o que acontece. A gente tem esse tipo de problema. E aí você fala assim, puxa vida, né? É só você olhar uma Câmara Municipal. Você olha a Câmara Municipal, você vai ver que tem diversidade de pessoas lá dentro. Mas tem pessoa de tão baixo nível que o cara que está num outro patamar, ele não quer se sujeitar a entrar nessa discussão rasa, né? nessa briga rasteira. E aí, né, você vai vendo o que vai acontecendo com a política nacional. Exatamente. E as pessoas, como você falou, né, não dá para generalizar, tem muita gente boa, e você usou o exemplo do Meneghelli, e aí a gente entra numa outra questão. Por quê? O Meneghelli, eu tive a honra de conhecê-lo, não pessoalmente, mas a gente trocava muita ideia pela internet, né, o próprio Zé Paulo, que era o chefe de gabinete dele lá em Colatina, o próprio Meneghelli me disse que tem uma gratidão muito grande por ele, e porque o Meneghelli conseguiu fazer tudo que ele fez em Colatina. O que naquele momento ele viu como algo negativo foi bom para ele, porque o Meneghelli era funcionário público, servidor público, depois conseguiu ser eleito vereador em Colatina, e aí ele tinha esse sonho de ser prefeito. Não, como você disse, na maioria dos casos, porque não tinha dado certo na vida particular, porque queria ganhar dinheiro, Não, ele queria fazer algo pela cidade que ele, enquanto vereador, não conseguiu fazer. E aí um grupo que tinha até prometido algo para o Meneghelli, só que quando chegou na hora, vamos ver, tem aquela história do cacique, que foi exatamente o que você disse. E aí
o Sérgio Meneghelli, ele ficou a ver navios. E o Zé Paulo morava perto da casa dele. O Zé Paulo, jornalista lá, bastante conhecido em Colatina. E aí o Meneghelli disse que estava triste, sentado na calçada, né, não queria sair mais para vereador, porque já estava... Achou que o que ele pudesse fazer enquanto vereador, ou conseguisse, já teria feito ali. E ele comentou com o Zé a respeito do sonho dele de ser prefeito e estar sendo frustrado naquele momento. E resumindo a história, ninguém tinha acreditado no Meneghelli, o Zé acreditou. O Zé falou, não, você vai, se precisar de vice, eu vou ser seu vice, mas nós vamos fazer história aqui em Colatina. E o Zé começou ali junto com o Meneghelli, os dois conseguiram mais um vice, um grupo muito pequeno. Não tinha nem dinheiro, não tinha doação. O Meneghelli, para você ter uma ideia, ele contou que ele fez toda a campanha dele andando a pé pela cidade, ele ia em pontos de ônibus, em horário de pico, porque tinha muita gente esperando o ônibus, e ali ele entregava pessoalmente o santinho dele e conversava com as pessoas. Então era no chinelo, uma mochila nas costas, o santinho dele, entregando para as pessoas e conversando olho no olho. E o resultado todo mundo sabe. Foi eleito, não devia nada para ninguém, porque ninguém financiou a campanha dele, não conseguiu grandes doações, não ficou refém de ninguém, e aí ele conseguiu fazer algo. Então tem dois pontos, né? Primeiro, que às vezes a pessoa consegue passar por essa questão de ter um crivo, de um partido, de um cacique, mas às vezes para conseguir isso ela se submete a negociatas, a acordos, e aí quando ela é eleita, mesmo que esteja bem intencionada, muitas vezes não consegue colocar em prática porque ela fica refém do sistema. O sistema engole a pessoa. E aí eu falo, por isso a necessidade de cada vez mais as pessoas bem intencionadas entrarem na política, e entrarem de uma vez, entrarem juntas, porque o sistema, uma pessoa de cada vez, o sistema engole. Quando a gente coloca um grupo bem intencionado, esse grupo consegue, de alguma forma, lutar contra o sistema. Uma pessoa sozinha não consegue. Consegue fazer a diferença. E uma coisa que eu percebi nisso, desse ser engolido, né? Tivemos uma sessão, algumas sessões atrás, né? Tivemos um projeto-lei que foi votado, e foi votado de forma tão rápida, tão fácil, que mudou a questão do... Você vai poder explicar um pouquinho melhor, Kleber? A questão de exigir o nível superior para alguns cargos, e cargos assim, e cargos de responsabilidade grande na cidade, né? Ou seja, tirar a questão de você não ter mais um nível superior, para quê? Para ajeitar o jeitinho brasileiro, para poder encaixar, né? Nesse caso, esse projeto aí, inclusive, eu soube que ele iria para a Câmara logo nos primeiros dias desse mandato. Chegaram para mim e falaram, Kleber, olha, tem um projeto que foi protocolado na Câmara, vai entrar já na primeira sessão ou nas primeiras sessões, porque querem colocar tal pessoa em tal cargo. Foi batata. Eu até disse isso aqui no ar, eu não disse o nome de quem, mas eu falei, vai entrar um projeto assim, assim, e eu já sei quem é uma pessoa que foi, né, aquela história, fala o milagre, mas não fala o santo, e não deu outra. Foi aprovado o projeto, dias depois a nomeação de tal pessoa no Diário Oficial. Então são projetos feitos por encomenda, né? Infelizmente. E a questão, e os vereadores, alguns vereadores, assim, a gente percebeu, não sabiam nem o que estava sendo votado. Isso daqui vai favorecer o quê? Isso. E não era nada daquilo, né? A pessoa, um vereador, chega numa sessão e não sabe nem o que está votando, só fala favorável, e não sabia nem o que estava sendo favorável, né? E foi o que foi, né? Passou batido, né? E deu um efeito cascata, né, Kleber? No caso tirando um pouco dessa... Vou pegar uma fala que eu vi outro dia do Sérgio mesmo, Meneghelli lá. Ele fala, prefeito não rouba sozinho, né? Prefeito precisa do aval da Câmara, né? Então quando a gente começa a ver uma Câmara totalmente falando a mesma língua, totalmente coisa, cara, se você não diverge, por exemplo, você gosta do azul, eu gosto do amarelo, defende o azul que eu vou defender o amarelo. Você não está errado e eu não estou errado. Agora, quando todo mundo gosta do azul, começa a criar, no mínimo, uma desconfiança, né? Então, quando você começa a não questionar, para que vereador? Para que tem vereador? Né? Então, a gente falando dos bons na política, né? A gente começa, não vou nem falar da Câmara, que a Câmara é o pré, vou falar do Jardim da Infância. Quando você é o síndico do seu prédio, tá? A hora que sobra uma grana no caixa do seu prédio, o que você faz? A primeira coisa que você faz, o prédio está tudo em ordem, tal. O que você faz? Vou pintar o prédio. Nessa pintura já te sobra um cascaio, ou seja, você já começou a provar do gostinho do poder, né? da coisa, do corrompido. Então a sociedade nossa é corrompida, né? Então, não estou falando, a hora que o cara chega no
no primário, que eu acho que é a Câmara Municipal, então o cara já chegou lá corrompido, né? Salvo um ou outro, mas o cara já chegou jogando o jogo. Ele já teve que fazer acordo com o partido. Ele já teve... Então, ali, se o cara te oferece dinheiro pelo seu voto, já é corrupção antes de ser eleito. Isso é corrupção. É. Então, mas o que acontece? Então a gente tem um sistema que foi feito para os caras. O sistema não é para o cidadão comum, não é para o bom. Porque se você faz o sistema para o bom, você fala assim, ó, qualquer pessoa pode ser candidato. Isso que eu ia falar, você acha que a candidatura independente é o caminho? A candidatura independente é um dos caminhos, é igual a questão do voto auditável. Agora, o que eu acho, talvez vai até soar como preconceituoso, mas não é. Mas eu acho que deveria ter uma prova de aptidão. Não, talvez de lei escrever, acho que não é isso, mas a pessoa deveria passar por algum filtro antes de ir para o crivo popular. Porque a gente já viu que, por exemplo, para conselheiro tutelar, o que eu estou dizendo para vocês entenderem? Uma pessoa ser conselheiro tutelar, ela precisa passar por uma prova antes. E aquelas pessoas que passam pela prova conseguem ir para a eleição. Existe uma seletiva para quem vai ser candidato, porque tem que entender sobre o ECA, etc. e tal, porque ele vai trabalhar com isso. Então, em relação ao vereador, acho que também deveria ter uma prova para saber o básico sobre legislação, sobre o que, porque como o Cacá disse, chega projeto lá, eles não sabem nem o que eles estão votando, eles não conseguem interpretar o projeto, que já é uma lei. Então, eu acho que deveria ter também uma barreira de, olha, vamos fazer a prova. Quem passou na prova vai ser candidato, aí o povo escolhe quem vai. Mas deveria ter uma prova antes. Eu sou contra essa questão de você cercear, porque a Câmara tem um corpo jurídico, tá? Então você pode pôr um cara analfabeto de pai, mãe e parteiro, mas cheio de boa intenção, e um cara com compromisso com aquela comunidade dele. Se você faz uma prova, você tira essa condição do cara. Então, quando você põe uma pessoa extremamente leiga, né? Você não é que você está pondo, porque a pessoa não precisa conhecer da lei, mas ela conhece a necessidade. Você entendeu? Aí, adequar dentro de uma legislação, adequar dentro do corpo, diferente do cara que vai trabalhar, por exemplo, com o conselheiro tutelar, que ele vai lá na casa do cara, vai brigar no bom sentido, com a guarda da criança, tal. Ali não. Vai saber identificar um risco. Ali não, ali é o que o vereador faz? Primeira coisa, qual que é o papel? É fiscalizar o executivo, ponto. Essa prerrogativa, nenhum vereador faz. Então, ou seja, aí o vereador fica lá indicando o nome de rua, indicando os dados. Desculpa te cortar, a Difusora tem um exemplo muito claro disso, é até bom a gente falar isso. Porque a gente teve a questão do transporte coletivo, idosos que dependiam do transporte, ligando aqui na rádio, que precisavam se vacinar, não tinham carro para ir no drive-thru, e aí o posto de vacinação para quem não tem carro é lá no Salão da Fé Nossa, na Floriano. Tem ouvinte que mora aqui na Coab 2, do Menina Moça, disse que foi andando, um casal de idosos, isso foi o que mais me comoveu. Eles foram andando, os dois, até a Floriano Peixoto e voltaram, porque eles não tinham carro para ir aqui mais próximo, na Avenida dos Olimpienses, e não tinha dinheiro para pagar transporte por aplicativo e não tinha ônibus rodando. E ninguém fez nada. E esse é um problema que já se estende desde o ano passado. E aí o que a gente teve? O jornalismo da Difusora teve que entrar no caso, com base tanto no Código do Consumidor, que aí tem o PROCON também, embora o PROCON seja municipal, mas ele é independente, poderia também ficar de olho nisso, porque é um assunto do consumidor e é difuso. O PROCON tem essa tutela, tem essa prerrogativa, o PROCON não fez nada, a Câmara menos ainda, porque envolve uma concessão pública, envolve um contrato, a Prefeitura poderia ter aplicado até uma multa na empresa, pelo que eu vi, deixou de aplicar. Então, e a Câmara também não se pronuncia. Aí a gente teve que entrar no caso, teve que ir para o Ministério Público para o transporte voltar. O papel que seria função de vereador. Exatamente. Vereador, então, ou seja, aí você vê lá, vereador fazendo o quê? Vereador fazendo social. Você olha aí nas redes sociais dos vereadores, vereador entregando marmita, vereador... E isso não é papel de vereador, cara. O papel de vereador é cuidar da cidade. Então, nós precisamos fazer uma lei que caminhão não pode passar dentro da cidade. Beleza, por quê? Está dando problema. Então, ou seja, o vereador ele tem que entender a demanda da comunidade e levar para dentro do legislativo para se discutir, para fazer projeto de lei, para fazer a coisa andar. E isso a gente não vê. E aí você fala assim, puxa vida, né? Voltando àquela primeira pergunta que eu te fiz, por que os bons não entram na política?
Exatamente por conta disso. Por conta de que o sistema, o cara entra como um voto vencido. Então o cara entra, por exemplo, você pega uma Câmara que está todos os vereadores votando junto com o prefeito. Então você vê que o circo já está armado. Você vê que aí você pega isso desde a Câmara Municipal até o Senado Federal. Então, ou seja, aqui, e o problema é que nas cidades, por isso que eu sou a favor de ter muito mais vereador. Então, se aqui pudesse ter 20, eu ia falar para ter 20, eu ia defender a bandeira. Mas qualidade é qualidade? Porque para ter 20 igual esses que a gente tem aqui... Mas você dá a chance, de repente, entrar alguém que pessoas, presta. Mas agora vamos fazer uma outra pergunta, desculpa, nessa linha que você está falando, que eu perguntei da quantidade e da qualidade. A gente até agora falou dos nossos políticos, né? O Cacá no início falou sobre político, como... às vezes a gente fala de uma forma como se o político já nascesse político, como se ele fizesse né? Na verdade, como o Fernando falou, são representantes nossos, né? São pessoas que partem daqui, da nossa sociedade. Então a gente tem que começar a ver a nossa sociedade, porque eles são reflexos nossos. Claro. Né? E quando eu falo em quantidade e qualidade, a gente está falando da qualidade dos políticos, mas a gente tem que ver a qualidade dos eleitores também, né? Porque eleitor que vem de voto, eleitor que não analisa, eleitor que não acompanha o que está acontecendo. A gente cobra muito os políticos, mas se eles estão lá é porque teve a maioria que colocou. Não, ninguém entra lá, ninguém está lá em Brasília foi com o voto dele só. Não, em Brasília todo mundo que está lá foi eleito pelo povo, né? Eu particularmente acho que essa questão da conscientização e não só dos bons políticos estarem fora da política, porque eu acho que o sistema não foi feito para os bons, foi feito para os malandros, tá? E foi feito por eles, para eles, né? E agora, o pior de tudo, realmente, é o cara que vota num político dessa estirpe, né? Vamos dizer, a gente tem político aí que está caçado, condenado e está lá dentro, com um mandatão lá, abusando da imunidade parlamentar, porque o que acontece? O cara cria um curral eleitoral. E um detalhe, o negócio é tão bom para eles, por exemplo, que eu lembro quando, acho que foi o Tiririca, os caras põem esses caras puxador de voto, para quê? Para eleger o outro, o segundo, o terceiro colocado. O Tiririca era, quem que era do partido dele? Que era legenda, né? Um malandrão aí da política, um figurão desse. Ele era do PP, né? Não lembro quem era. Do PL, ele foi do PL. É um figurão aí desses. Então o que acontecia, cara? Você votava, vou fazer um voto de protesto. E o Tiririca, por incrível que pareça, ele foi um cara que defendeu a bandeira do circo, da categoria dele, né? Dos humoristas e tal, que andou fazendo uns projetinhos e tal. Mas ele se elegeu num partido, então, ou seja, ele foi... E na verdade não é nem que ele se elegeu, ele foi convidado. Por que os caras convidam? Por que eu vou convidar um Tiririca para ser para estar no meu partido? Porque o cara é puxador de voto, o cara é uma figura pública. Eu estava procurando aqui sobre o Tiririca. Sabe quanto ele recebeu do Fundo Especial do Diretório Nacional do PR? Ele foi pelo PR. Na eleição mais recente aqui, acho que essa eleição que eu estou vendo é de 2018. R$1.200.000 para fazer a campanha dele. Você entendeu? Então, e não é porque aí ele elege e puxa um outro deputado. E aí esse outro deputado, esse é o problema. Quem vem... Então, ou seja, a nossa legislação não é feita para as pessoas de bem. Ela é feita pro esquema dos caras dar certo. Então, você vai fazer o quê? Você vai falar assim, eu vou lutar. E pergunta se nego quer tirar fundo partidário. Fala, aprovado, Brasil arrebentado no meio. Vai lá, acho que 2 trilhão, ou 5 trilhão, não sei quanto que foi aprovado certinho. Mas é um rio de dinheiro para quê? Né? Porque antes era as Odebrecht da vida que financiava. Agora é o governo, então eu não sei o que é pior, né? Então,
é lamentável essa situação. E a política Agora- é complicada, Kleber. Voltando ao assunto que você falou, a questão do conselheiro tutelar, né? Eu acompanhei bem de perto essa questão do conselheiro tutelar. Você fala, tem que ter uma prova. Lógico, tem que ter um conhecimento para você ser o candidato apto a ser um conselheiro tutelar. Né? A questão da ECA e tudo. Né? Só que o que a gente viu nessa campanha, por exemplo, a gente viu o quê? Muitos políticos, né? Envolvidos na campanha do conselheiro tutelar. Puxando voto, transportando Essa pessoas. conselheiro né? tutelar aqui, Olímpia, a mais recente, na verdade ela foi um ensaio para eleição, porque geralmente é assim, eleição para prefeito é como se fosse um aquecimento para eleição para deputado, governador, que é o prefeito eleito, vai ser o cabo eleitoral do deputado, do governador, presidente, etc e tal. Aqui, Olímpia, a eleição para conselheiro tutelar foi o que a eleição municipal representa. Né? Os vereadores apoiaram candidatos deles, Vestiram a camisa. até de tentativa de compra de votos para conselheiro tutelar. Olha aí. Gente chegando e oferecendo R$100 por família para voto. É a política impregnando em outros Eu setores. não sei de onde tiraram dinheiro, porque são pessoas que você sabe que não tinha caixa para isso. Não tem partido nenhuma que compra de voto, nem se tiver dinheiro não é admissível, mas você sabe, o sujeito fez um caixa para a campanha dele. Agora, ali para conselheiro tutelar eu não consegui entender. E teve gente que falou. E foi toda aquela baixaria, inclusive no dia da eleição, que todo mundo já conhece essa história, não tem porque a gente, não dá nem tempo para ficar relembrando, mas foi lamentável o que aconteceu aqui. Né? Agora, qual é o interesse em colocar gente deles até no conselho tutelar, eu não consigo entender. Na verdade, o que acontece? O conselheiro o que o político precisa? Ele precisa de voto. Tá? Então, por exemplo, se eu apoio você e você virou um conselheiro tutelar, o que acontece? Você vai atender algumas famílias, você começa A criar vínculo, né? a ampliar a sua rede de contato. Você passa de um anônimo a ser um cara, uma figura. E essa figura, lá na eleição, ela vai ter um peso. Eu sou apoiado por um conselheiro tutelar, por um pastor, Ninguém fala assim, não, eu sou apoiado pelo aquele que fica na rua lá, o bebinho lá, ninguém fala isso. Quer falar que ele é apoiado por um empresário, ter o time do conselheiro tutelar, ter o time do... Entendeu? Então, ou seja, e isso faz com que gere, e fora que o conselheiro tutelar recebe um salário, tem uma grana ali, tem as benesses lá, tem carro oficial, tem, né? Então, isso tudo faz parte tá dentro da estirpe ali do cargo, enfim, e fora, né? Você acaba tendo, né? Só que quem sofre são as crianças, são as famílias que realmente precisam de pessoas capacitadas ali no cargo de conselheiro tutelar e não tem. Tem cargos que foram ajeitados por político, apoiando, dando aquele apoio todo, mas será que a pessoa vai ter a capacidade de fazer um bom trabalho, né? De cuidar das crianças, que é uma preocupação muito grave, principalmente na nossa cidade, várias denúncias tiveram, né, Kleber? Ou seja, acabam entrando pessoas que não têm a capacidade, não tem um contato, não sabe o que está fazendo. Entrou ali por questão política, né? E os bons conselheiros de carteirinha, que amam, têm paixão, que dominam, sabem todos os direitos e deveres, direitos da criança, dos deveres dos pais, né? Ficam fora. Pessoas que poderiam ajudar, contribuir com a sociedade, acabam ficando fora. Porque, de novo, a política dando um jeitinho. Mas né? aí eu acho, de novo, volto naquilo que eu falei agora há pouco, batendo nessa tecla. Eu falei agora há pouco sobre a prova de aptidão, porque que eu tinha falado sobre isso. Porque aquele que tem que realmente dar a última palavra parece que não está muito interessado, que é a própria população, o eleitor. Porque eu acho que o principal, quem vai selecionar, a principal barreira que tem que haver é o voto popular. É a população ali. Claro, os bons conselheiros não estão lá, porque a população não colocou. Se é que não esteja, né? Eu agora, nesse momento, não tenho recebido nenhuma queixa sobre o Não, tem muitos atual. bons conselheiros lá. Eu não tenho recebido, vamos deixar bem claro aqui, né? Mas caso numa situação como essa, os bons candidatos não foram eleitos para vereadores, por exemplo, ou para tal eleição, os bons não estão lá. Mas se os bons se candidatarem e não estão lá, então a culpa é da população. Então a população às vezes merece o governo que tem. Ainda mais quando é segundo mandato, ainda mais quando reelege. Nós temos que tirar esse homem dali. Porra, mas desculpa a palavra, até saiu. Faz menos de um ano que teve eleição e colocaram de novo lá, por que quer tirar agora? Já não teve a chance, já não deu tempo de ver que não funcionava? Insistiu no erro por quê? Sempre a gente tem que entender
E eu sempre falo, a gente sempre vai ter um sistema que ele não é feito para dar certo. Ele é feito para agraciar os pares, né? Então, ou seja, tatu cheira tatu. Então, por isso que os bons correm da política, por conta de tudo isso que a gente está falando. Porque o sistema não é feito para o cara dar certo, o sistema não é feito para isso. Isso é triste, né? Mas é o que a gente vê acontecendo, e não só no nosso município, na nossa região, mas a nível Brasil, né? Exatamente. Bom, ó, tem comentário aqui, Lucimara Rodrigues, bom dia. Jade Tamires, PJL, bom dia. Faz justiça e liberdade, ó. Elton Carvalho diz que a gente falou tudo. Jonatas Henrique está dizendo que aqui somente as verdades que ninguém quer falar. É isso aí, mas tá aqui para fazer a diferença, para falar, né? Aquilo que tem que ser dito. Né? Se fosse para fazer igual, não estaríamos aqui. Mas não, então pode acompanhar toda terça-feira. Toda terça-feira, 7 da manhã, 7h30, 7h40. A gente aqui a gente está debatendo até o horário de começar o programa. 6 e pouquinho eu mandei mensagem e falei que eu estava pronto já. Não vem, não. Olha, mas tudo bem. O importante é tá dando certo, tá? Mas essa é uma questão que eu acho que é muito forte. Por que que os bons fogem da política, né? E nós respeitamos a sua opinião, nós respeitamos o que você pensa, tá? Então, ou seja, eu falei a minha opinião, o Cacá falou a dele, o Clebinho falou a dele. E vocês podem falar também. Você pode mandar aí no comentário, pode ficar tranquilo, né? Eu acho o seguinte, né? Eu acho que é Martin Luther King que falou. Posso não concordar com nada do que você diz, mas vou defender até a morte o direito que você tem de falar. Né? Democracia. Então, eu acho que isso é democracia. Eu vejo a política muito assim, né? E isso aí, o que eu falei, essa questão dos donos de partido, isso aí vem lá das castas, né? Das coisas que você falou, é lá de antigamente, lá de Portugal, né? Então, ou seja, lá o cara falava assim, ó, você vai cuidar ali, o outro cuida ali, e hoje a gente continua nessa mesma vibe, só mudou a roupagem, só mudou a embalagem. O esquema é o mesmo. E você pode ver, eles vão se organizando para que eles continuem no poder, se vão se perpetuando. Então você pega, você pode ver, aqui no estado de São Paulo, aqui para o sul, é um pouco menos. Mas você pega, a hora que você sobe para o norte e nordeste, aquelas famílias tradicionais, caras, que estão no poder, você pega então, por exemplo, você vai lá no Alagoas, quem manda é a família do Collor, né? Então, o cara fala assim, ó, aqui mora a mãe do cara, aqui mora não sei quem, eles são vistos como marco histórico. Você vai para a Bahia, é a CM, né? Então, Antônio Carlos Magalhães chama de paim, né? Você fala com o baiano chama... Então você vê que os caras são os coronéis. No estado de São Paulo, isso migra um pouco, porque nós temos mega cidades, né? Então, aí você tem uma regionalização, aí divide um pouco mais, né? Nos estados mais aqui do Sudeste, Sul. Mas ainda assim, no estado de São Paulo, a gente não tem uma família, mas tem um partido, né? Que é o PSDB. Exatamente. Aí os caras se organizam. Que aí vira uma grande família. Né? Vira grande família, né? Então, mas você vê quantos anos o PSDB está no poder? Mais de 20, né? Então, os caras se organizam para quê? Para ficar no poder. Eles não querem perder o poder. Então, isso tudo é o que eu falo. Isso espanta, né? O cara que é bom, o cara que ele... Né? Por quê? O cara fala assim, nossa, cara, o cara que está em outra vibe, cara, ele não quer, cara, se sujeitar a sentar para conversar com algumas coisas que no meio político são corriqueiras, cara. Às vezes a pessoa prefere ficar no canto dela fazendo uma caridade, às vezes cria uma fundação, vai fazer alguma coisa no terceiro setor. Porque se ele realmente quer ajudar, ele fala, poxa, aqui eu acho que eu consigo ajudar mais do que lá, porque aqui eu faço do meu jeito. Né? E tudo dentro do sistema,
os países mais corruptos do mundo são os mais burocráticos. Então nem preciso falar do Brasil, né? Tudo você precisa de licença, tudo você precisa de reconhecer firma, cartório. Por que você, quando você faz toda essa burocracia no cartório, você está privilegiando algumas pessoas, né? Você está privilegiando então, ou seja, o cartorário, hoje o cartorário é por concurso, começa a mudar um pouco o negócio, mas o cartorário até esse tempo atrás era o escolhido, é o primo do primo, o parente do outro. Então, ou seja, isso, né, é uma cultura que, para mudar, né, um costume dentro de uma sociedade, em média leva 30 anos para ser mudado. Um costume, né? Então você imagina essa política que vem de séculos, né? Então é muito difícil, e eu acho assim, a população tem que lutar muito, tá? Eu não estou falando de partido, não estou falando de PT, PSDB, eu estou falando do jeito que é feito a regra do jogo, tá? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas você... até porque nós já vivemos PSDB, PT, agora estamos num outro grupo e a gente percebe que o jogo não deixou de ser jogado. Exatamente. Mudaram os jogadores. Né? E com um detalhe, por exemplo, esse presidente que aí está, se ele não começasse... se ele não começasse a jogar a regra do jogo, ele já tinha sido impeachmentado. E foi o que eu disse lá no começo sobre o sistema engolir, né? Se ele estava realmente com boas intenções na época da eleição, ou se aquilo lá foi jogada de marketing, não sei, não vou entrar nesse mérito, mas para quem dizia que não ia fazer a velha política, que não ia ter negociação, que não ia ter tomar lá da cá, de repente no meio do nada aparece aí Centrão e reforma ministerial, a própria ala ideológica já está se sentindo ameaçada, os militares também já ameaçaram abandonar o barco e o Centrão está dominando de novo, assim como fez com o PSDB, com o FHC, assim como fez com Lula e Dilma, o Centrão que manda no país. Exatamente. E na verdade, o que é o Centrão? São aquela junção daquelas famílias todas que nós falamos ali. Nós falamos de 30 e poucos partidos, né? O Centrão deve dominar uns 15, 20. Então, por lado que ele pender, ele vai mandar. Não, e a maioria daquelas famílias que você citou ali, que dominam o Nordeste e o Norte do país, estão ali, a maioria está no Centrão, em algum partido do Centrão. Eles jogam o jogo, então é complicado, porque os caras não estão ali para fazer o país dar certo. Os caras estão ali para fazer o negócio deles dar certo. Então ali política é um negócio, política é uma profissão, né? Então os caras são profissionais de carteirinha. O cara está lá há 7 mandatos, há 6 mandatos. 6 mandatos é 24 anos. O Bolsonaro mesmo, por que ele fez acordo? Porque ele já sabia, ele ficou lá dentro 30, 40 anos, sei lá quantos mandatos aquele cara tem. 30 anos. Então, ou seja, mais do que ninguém, ele sabe que se ele não jogasse o jogo, ele ia para o banco, né? Tiraram ali a Dilma por causa de pedalada fiscal, tirou o Collor, depois o Collor foi absolvido. Então como é que você tira um presidente da República do mandato e depois absolve, a justiça absolve? Então tem muita coisa que... E aí que eu falo para você, os bons, por que os bons se afastam? Exatamente por conta disso. O Cajuru, ele deu uma entrevista para a Rádio Jovem Pan, para o Panflix. Ele estava falando lá com o Augusto Nunes, inclusive. E ele contava exatamente como funciona esse jogo lá dentro, porque o Cajuru não tem papas na língua, né? O Cajuru, nesse sentido, ele fala o que vem à mente, tanto é que teve o episódio dele com o presidente agora recentemente. Essa entrevista que ele concedeu faz um mês e meio. Ele falou até do STF. Ele falou dos ministros do STF, que quando, por exemplo, começa a surgir ali um pedido de impeachment para ministro no Senado, ele chama os senadores para conversar. Ele, inclusive, citou o Gilmar Mendes. Ele diz que leva para jantar e fala, olha, eu também tenho 2 investigações suas paradas lá, você vai levar a minha para frente e a gente leva a sua também. Um país onde ministros do STF fazem negociatas, o que você vai esperar desse país? Exatamente. Esse jogo chegou até no judiciário, você vai esperar o que disso? Exatamente. E um agravante, né? Quando a coisa está no judiciário, você vai recorrer para quem? Isso eu acho que é uma frase de Marechal Deodoro,
É um desses lá de Ele fala trás. que a pior ditadura é a do judiciário. A pior ditadura é a do judiciário. Por quê? E outra coisa, e vou mais longe, quando a gente fala do judiciário mandar, você sabe por que o judiciário está com essa bola toda? Porque nós temos um bando de deputado canalha, sem vergonha e ladrão, que não tem coragem de fazer lei e colocar os ministros no lugar deles, porque se eu faço uma lei que ministro não pode fazer tal coisa, acabou. Agora, o que acontece? O deputado faz uma lei que incomoda o judiciário, só que o deputado tem 10 pedidos de investigação. O cara tem um rabão sujo e dá vergonha. Então, o que acontece? Hoje, quando você vê um deputado... outro dia, não sei quem falou, nós temos uma Câmara acovardada, um Congresso acovardado. Então, ou seja, por que eles são acovardados? Porque eles são tudo sujo. Você tira uma meia dúzia lá que não tem rabo preso, tá? Eu acho que em todo lugar vai ter gente boa, mas ali nós estamos falando de uma grande maioria que já vai com processo, né? Então você pega, por exemplo, nós temos aqui na cidade um ex-prefeito que virou deputado. Se você chacoalhar um pouquinho, sai coisa, né? Quando o Gaeco veio aqui, neguinho ficou sem dormir um punhado de dia. Então, ou seja, mas aí tem gente influente, tem não sei o que lá, bafou o caso, não sei como é que ficou as investigações, mas então o que acontece? O que o cara faz? O que o judiciário faz? Ele pega essa investigação e põe debaixo do braço, ele joga a regra debaixo do braço. Aí um deputado mete uma emenda lá que vai atrapalhar o jogo, é o que você falou, chega um Gilmar Mendes e fala, então, amigão, e aí, vamos ver quem tem mais garrafa para vender? Né? E aí você vê um judiciário mandando no país. Por que ele manda? Porque os caras que estão lá estão tudo com o rabo preso, né? Não pode falar, não pode peitar. Por quê? Não, daqui a pouco o cara vai para cadeia. E é o que você falou, a pior ditadura é do judiciário. Você vai recorrer para quem? Né? Então, é uma situação, a gente vive uma situação delicada. E tudo isso acontece por quê? Porque o Senado está na mão do judiciário, o Congresso está na mão do judiciário. Então, a gente tem um problema sério, né? Porque você tem a regra do jogo e os caras delegaram o poder. Aí um outro detalhe, o deputado não quer entrar em bola dividida. Entra um projeto polêmico, o que eles fazem? Tira o deles da reta e manda pro STF. Aí o STF começa a ter que legislar. Então o STF faz muita matéria que é matéria de Congresso. Aí o cara, porque os deputados falam assim, não, isso aí vai me queimar com a população. Beleza, se vai queimar ou não vai queimar, não tem problema. Mas o cara tem que votar. Tem que entender, isso é bom para a população, mesmo que eles não queiram, é um remédio amargo necessário. Então vamos votar, até porque essa frase do Congresso acovardado foi o Lula que disse. Um grampo. Aí, ó. E com um detalhe, hoje você pega tudo que eles omitiram, eles jogam no colo do Congresso. Então o Congresso começou a falar, peraí, eu estou legislando. O STF, né? O STF, eu estou legislando. Então, os caras se sentem no dia, e aí agora os caras... E agora como é que você tira o poder da canetada dos caras? Agora, para tirar esse poder, meu amigo... Eu até estava comentando esses dias com um colega a respeito do STF, eu dizia o seguinte, que até 2009, 2010, a gente não ouvia falar de STF, nem sabia quem eram os ministros. Eu acho que isso era bom, porque é igual um jogo de futebol, quando o árbitro, né, que também é chamado de juiz no jogo, passa sem ser notado, é sinal que o jogo foi bom e que ele fez um bom jogo também, ele apitou bem, porque ele não chamou mais atenção do que o jogo. E a mesma coisa a gente está vendo no STF. Antes o STF passava despercebido, a gente não notava, nem lembrava quem eram os ministros, só quando trocava, quando aposentava, não vivia o dia todo no noticiário o STF. E quando ia era para decidir outros temas, né? Como você falou, não legislando, não a respeito de política, eram outros temas da Constituição, olha, tem agora uma jurisprudência sobre esse assunto, sobre aquilo, mas era tudo ali dentro da margem da Constituição mesmo, da lei.
Mas talvez o judiciário esteja tendo esse espaço porque os nossos ministros hoje não sejam talvez tão recatados como os antes. Agora nós temos blogueiros em todos os lugares, talvez até no STF também. E também porque a qualidade dos políticos já não era boa, parece que está piorando ainda mais, né? Como você mesmo falou, cada vez mais acovardados, e aí quando o jogo está ruim também o juiz aparece demais, né? Muita falta, muita coisa. Parece que é o que está acontecendo agora na nossa política. No STF está tendo um espaço muito maior do que talvez devesse ter. Não é necessário. E quem pode mudar isso, né? É a população. Você que está em casa. Né? Você que está em casa, que está nos ouvindo. Só que o que acontece hoje, Kleber? A população, por exemplo, as crianças hoje, que é o futuro, tem que mudar, são gerações que têm que ser mudadas, né? Os filhos vão crescer, vão virar adolescentes, vão virar jovens, vão virar adultos, vão virar avós, depende deles para mudar. Só que como que está a questão da educação hoje? Né? Você vê a rede municipal, a rede pública de ensino hoje, as crianças estão assim, à mercê, estão deixando de lado, entendeu? Fazem o que pode, mas poderia ser feito muito mais para ter uma educação que funcione, entendeu? Não está tendo gasto com energia, com transporte, alimentação, né, reduziu bem, por mais que estão tendo as cestas básicas, né? Mas por que não investe em tecnologia? Mas aí que tá, Chave, nós estamos aqui desde o começo dizendo que o sistema não quer ser destruído. Quer criar uma população. Você vê que a Constituição, que a educação é a chave para mudar isso. Aí essa chave está na mão deles. Eles vão entregar a chave para o povo? Lógico que não. Entendeu? E aí que é o... Então, por isso que eu falo, às vezes a gente fala de educação, tem que ter educação na escola, sim. Só que eu sempre digo o seguinte, a escola, ela não está lá para formar ser humano, ela está lá para formar cidadão, para alfabetizar o cidadão. Que pense, né? Que pense. Só que a família também tem que ter o seu papel nisso. Né? Eu acho que a família tem que começar por si só. E hoje não tem desculpa para não ter informação, para não ter formação. Todo mundo hoje tem um smartphone com um plano de internet, pode ser o mais básico, mas tem. É só você saber selecionar as informações que você recebe. Hoje nós temos também, hoje criou-se um preconceito com a mídia, aqui em Olímpia nem tanto, mas quando eu vou, por exemplo, para Rio Preto, eu trabalho lá, a gente é atacado na rua, a gente é ofendido, a gente está dando entrevista, é entrevistado, no meio da entrevista aproveitando para tentar humilhar a gente. Não é todo mundo. Tem um ou outro veículo de comunicação que usa o poder que tem para o mal. Assim como a gente sempre diz, né, existem maus médicos, até nas igrejas tem pastores que caem em escândalos, padres que são pegos até, né, que a gente tem como exemplos, nossos são líderes religiosos, são, né, de conduta ilibada, mas tem, até no meio deles tem quem não preste, a polícia também é um exemplo, em todos os lugares tem gente que não presta, na comunicação infelizmente também, mas a maioria está aqui para te deixar bem informado e para, né, com essas informações que a gente traz, você consegue já ir criando também. Então hoje não há desculpa para ser ignorante. E quando você tocou no assunto educação, né, é muito sério, porque hoje existe um emburrecimento do jovem, tá? Eu falo porque eu tive aula de Educação Moral e Cívica, de OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Então, ou seja, nessas aulas, você tinha ideia do que era socialismo, do que era o capitalismo, do que é o república, né? Então você tinha muita informação, né, dentro dessas matérias que foram tiradas da grade curricular. Por que elas foram tiradas da grade curricular? Porque ela fazia o cidadão pensar. Então você pega o jovem e faz ele a pensar, né? E o que esse pessoal eles queriam? Eles queriam pessoas burras, política do pão e circo, né? Então, ou seja, nós vamos dar um showzinho ali, pro cara assistir ali, fazer, divertir, a gente põe uma cervejinha barata pro cara conseguir tomar cerveja, e acabou, e uma cesta básica, então o que aconteceu? A gente formou uma geração de pessoas que não pensam. Eu fiz uma graduação agora em Direito, eu entrei com 40 e saí com 45 anos de idade. Na minha classe, gente que saiu do terceiro colegial, interpretação de texto era lenda. Os caras não sabiam escrever. Então, óbvio, não era todo mundo, mas você tinha uma galera na faculdade que era muito limitada em conhecimento básico. Então, ou seja, o cara chegou no terceiro colegial, cara, sem saber. Então, aqueles negócios de, não pode reprovar mais aluno, não pode isso, não pode aquilo. Você criou uma geração
de pessoas que elas estão elegendo esses caras que fizeram isso, né? É e isso. agora, quando você começa a pôr isso em pauta... E é o que eles querem, né? Começa a colocar isso, olha gente, eu acho que a gente tem que mexer na educação de base, tem que mexer, aí ele começa a mostrar colégio militar sendo, porque assim, a sociedade, ela pede, cara, assim, as regras, ela não quer ser desgovernada, ela não quer ser do jeito que eles, que esses últimos anos de uma democracia meia social, democracia meio comunista, meio sei lá eu o que é isso, né? A gente vive numa república que, enfim, a gente não se definiu ainda como, enfim, como democracia então o que acontece? Os caras foram criando, né? Então eu acho que a primeira derrota do Lula foi o Estatuto do Desarmamento, tá? É uma outra polêmica para o debate da semana que vem, né? Mas ele tomou uma derrota, porque a população queria ter o direito. Se ela vai comprar arma ou não vai, é outra história. Mas o direito não pode ser tolhido. Aí o que eles fizeram? Dificultaram ao máximo. Aí tudo bem, agora vem o Bolsonaro e sorta, o cara pode comprar até fuzil. Então foi de um extremo ao outro. Eu não acho bom nenhum nem o outro. Mas eu acho que se você tem uma política séria, né, onde algumas coisas são liberadas, outras não, e justificadas, né, nessa questão, por exemplo, estou falando de arma, né, então você tem uma sociedade que está caminhando para um rumo. Agora, quando você vai de um extremo ao outro, eu acho que nenhum extremo é bom, nem o outro é bom, né? Então a gente tem que achar os meios termos aí, né? Mas, e aí a gente volta nessa questão. Se a gente começar na educação, a gente vai conseguir ter bons resultados lá na frente, vai colher esses resultados lá na frente. Só que hoje, infelizmente, a gente vai ter que começar a plantar de novo para começar a nascer bons, para começar a dar bons frutos daqui a alguns anos. E as famílias não terceirizarem também a educação dos filhos para a escola, porque por mais que a pasta que cuide das escolas seja a Secretaria de Educação, Ministério da Educação, Secretaria Estadual da Educação, mas a educação mesmo vem de berço, e as escolas têm que alfabetizar, porque às vezes chega na escola, 40 minutos, 50 minutos de aula, meia hora, o professor perde tentando controlar a sala para conseguir só 20 minutos passar o conteúdo, que já não é lá aquelas coisas, porque o professor não tem estrutura para trabalhar, o professor está exausto, então é tudo isso também, gente. Então os políticos não fazem a parte deles, mas a gente sempre tem que cobrar a população também, porque às vezes o pai manda o filho para a escola, infelizmente no Brasil é vista como um depósito de filho. O que eu mais vi nessa pandemia foi as mães, tem que voltar logo às aulas, porque está preocupada com, não, porque eu não aguento mais meu filho em casa. É o que a gente ouvia dizer. Então os pais também têm que ter essa consciência, tem que partir das autoridades, mas tem que partir da sociedade, porque a gente cobra muito dos políticos, e tem que cobrar mesmo, tá certo, mas a gente esquece que eles saíram do nosso meio, não foi uma nave espacial que pousou lá e colocou todo mundo em Brasília, aqui na prefeitura, embora alguns pareçam que vieram de outros países, de outros planetas. Não, saíram do nosso meio, da nossa sociedade, então a gente tem que começar a rever também o que a gente faz. Porque a gente só cobra eles, mas e a gente? Eles saem daqui do nosso meio, eles são nossos reflexos. Tanto é que os nossos políticos eleitos, a gente trata eles como representantes do povo, são nossos representantes, são nossos reflexos, são nossos espelhos. Né? Então é sinal que aqui também a situação não está muito boa, não. Com certeza. Acabou? Vamos tomar café? Porque chama Café com Debate, eu pedi uma canequinha personalizada com o nome do programa e café para a gente tomar durante o programa, eles não trazem aqui para a gente. Vamos começar a debater agora quando nós vamos ter a canequinha personalizada aqui, ô Fernando Martinelli. Quando começar a ter o debate, né? Não, então o que nós fizemos aqui durante 40 minutos hoje? Não deu certo? Falhou? Não, mas vamos lá. Mas não entendi. A pergunta foi direcionada à minha pessoa. Não. Eu não sou o dono do programa. Mas nós temos o Nau. O Nau poderia patrocinar a gente. Né? Uma empresa de comunicação visual aí que queira fazer uma permuta, né, com o programa? Não, fica tranquilo. É uma caneca que o senhor deseja. 3, né? Uma para cada um e um cafezinho também. Ah, tá. Então tá bom. O debate já tem, agora só falta o café. Agora só falta o café. Café com debate. Com debate. Bom, obrigado por cá. Valeu. Agradeço, Kleber, pelo convite. Estamos aqui. Agradeço você, telespectador, ouvinte, internauta.
E tenha um excelente dia e uma boa semana, né? Valeu, Martinelli. Muito obrigado, Clebinho. E lembrando, se você tiver interesse, né, Em participar com a participar ao vivo e a cores, Isso. também faz a sua inscrição, manda pode aí vir debater, a gente traz ou no estúdio ou por Skype também. Se for alguém de outra cidade, Isso, a gente se coloca você por quiser, Skype também. Pode mandar, quiser entrar ao vivo aqui, você não é obrigado a concordar com nada, tá? Tudo que eu falei aqui, você pode discordar de tudo e tá tudo bem, vamos sentar junto. Terminou tomar o uma programa, a gente toma gelada. café junto. Exatamente, nós estamos aqui para colocar ponto de vista, né? Então, eu acho que esse é o intuito do programa. Quando a gente fala em debater, é cada um pôr o seu ponto de vista, cada um fala o que pensa, cada um acha o que é. E assim, se você concorda, manda seu joinha. Se você não concorda, manda ele de cabeça para baixo. Que susto. Se você não concorda, manda. Eu falei, vixe. Não, mandar é like, dislike, né? Que susto. Manda ele de cabeça para baixo e tá tudo certo. E vamos, né? E vamos continuar a nossa vida, a vida que segue. Debater não já tem um querendo vir aqui. Matheus Baldan disse para chamar ele. É isso aí, ó. Já se inscreve aí, manda lá no nosso Facebook em particular aí, que a gente já agenda um E dia. aí a gente já organiza toda terça-feira, a gente está aqui aberto aí ao debate, né? Se quiser vir no estúdio, né? Pode pelo Skype também. Dá para fazer por Skype, até para essa questão também, do distanciamento, seria até melhor por Skype, a gente organiza para fazer por Mas Skype. é um prazer ter vocês aí com a gente na audiência. E semana que vem, a partir das 7 horas... Semana que vem, entre 7 e 8 da manhã, a gente chega aqui para fazer o café com debate. Tá bom. Um abraço a todos. Fiquem com... eu volto daqui a pouco, às 11, viu, com o Jornal Regional.